Olá, tudo bem? Então, nosso encontro hoje é sobre o RH. O que mudou na vida do RH com a pandemia? Como nós mudamos? Como tudo mudou com o Covid-19? Tudo que estava programado não está mais, né? Todo dia tudo muda. Então, pensar contabilidade é um evento nacional online de contabilidade que estará acontecendo no dia 19 até 24 de julho de 2020, que tratará de compliance e governança. Então, é muito importante ter informações, ainda mais nesse período que estamos vivendo a pandemia ainda, né, que estamos, alguns estados saindo, outros ainda vivenciando, alguns falamos em países, né, que já passaram por este momento, outros ainda estão enfrentando, e tudo isso mudou a nossa vida. Então, eu sou Marta Pirina Verona e sou especialista em recursos humanos e social e sou consultora de aplicação Master na Metadados, que é uma empresa que desenvolve software de folha de pagamento. Sou pós-graduada em Direito de Trabalho pela Unicinos e tenho graduação em Gestão de Pessoas pela UX. Então, eu também já participei do Conselho de Clientes da GIFUG, que trata, então, do Fundo de Garantia, né, representando a Metadados, e atuo nesta área há mais de 20 anos. Então, também sou professora da BSSP, já também fui professora na Uninos e também na UX, que é a unidade, que é a nossa universidade aqui de Caxias do Sul. Então, falamos aqui diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e o legal deste congresso é ter profissionais dentro da sua casa transmitindo informações para todo o Brasil. Para quem não me conhece, eu iniciei as minhas atividades muito jovem, com 12 anos, autorização do juiz, na indústria de calçado, passando cola em calçado. Então, este foi meu primeiro emprego. Eu tinha autorização do juiz. Depois eu passei para o cargo de balconista, que era assim que se chamava, né? Eu vendia numa loja de atacado de roupa infantil. Fiquei muito pouco tempo nesses dois empregos. Logo eu fui para uma transportadora, onde eu virei telefonista. E logo, na sequência, eu ingressei na área de recursos humanos. Então, tudo foi muito cedo. Então, isso eu não tinha nem 18 anos quando eu já tinha feito essa transição, então, de alguns cargos dentro da minha vida profissional. É bom compartilhar com vocês, por quê? Porque nós não nascemos prontos. Nós precisamos buscar. E, na verdade, a colheita ela acontece quando nós semeamos, quando nós buscamos e quando nós estamos no caminho certo, a tal da boa sorte, né? Que ela não cai do céu, ela vem da onde nós buscamos, que nós vamos preparando na nossa vida, nós recebemos. Então, é muito legal estar aqui com vocês neste dia, compartilhando conhecimento. Eu vou começar falando, então, quando a gente entra num momento como a pandemia, ou como qualquer outra situação que nós temos na nossa vida, a resiliência é tudo. Porque como que a gente monta uma equipe de trabalho com este perfil? Num momento onde nós não tivemos tempo para nos preparar, onde tudo aconteceu muito rápido. De repente, estávamos em casa e tudo que nós relutamos, tudo que nós não queríamos ou que havia um sonho futuro, teve que acontecer de uma hora para outra. Então, foi importante ter dentro das empresas pessoas com esse perfil. Então, a busca por uma equipe de trabalho resiliente, ela é capaz quando a gente tem, quando o profissional se recupera facilmente, quando ele se adapta às mudanças necessárias, quando ele sabe lidar com os problemas e quando ele possui tomadas de decisão. Porque a tomada de decisões, neste momento de pandemia, com legislação mudando a todo momento, ela foi fundamental dentro do RH, dentro da empresa que desenvolve software e até dentro do governo, né, quando ele precisou lá desenvolver o software para pagar os benefícios emergenciais. Então, houve aqui uma mudança, um movimento envolvendo todo mundo e precisando de nós uma adaptação rápida.
lidando com todos os problemas que nós tivemos e tomando decisões rápidas também. Então, quem sabe reagir diante de situações adversas tem crescido nos últimos anos. Então, saber lidar com isso é fundamental. No cenário atual, as empresas precisaram se adaptar a este estilo de trabalho. Passamos a trabalhar home office. E outras medidas trabalhistas, como suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, bem como salários, até mesmo demissões. Precisamos elaborar acordos. Então, os profissionais que se enquadram neste perfil de resiliência, eles se tornam ainda mais desejados dentro das empresas, porque são eles que fazem a diferença no dia a dia. Aqui não teve pensar muito. Nós precisamos agir, e agir rapidamente. Então, montar uma equipe ou tentar implantar essas medidas que levem a essa condição não é uma tarefa simples e nem fácil. Então, aqui ficou muito claro também o gestor com quem ele poderia contar. Então, tenho aqui algumas dicas da Marta Pierina, que sou eu, né? Pierina é a minha avó, por isso que quem assistiu o Quatrilho lembra da Teresa e da Pierina. Então, Pierina é um nome muito antigo, um nome italiano, né? E vou passar para vocês agora algumas dicas. Nós precisamos, então, começar pelos nossos líderes, ter pessoas na linha de frente que possam ajudar na transição que estamos sofrendo no meio corporativo é fundamental. Então, pensem assim, dentro de uma empresa, a liderança neste momento, ela é fundamental, ela é a parte que faz com que o sucesso aconteça e que todo o movimento ali vá acontecendo, né? Então, alguém que possa auxiliar na adaptação e visualizar novas oportunidades, sempre colocando as pessoas de sua equipe no centro em questão. Então, neste momento de pandemia, nós precisamos olhar muito para as pessoas. Então, colocando o cliente no centro, colocando as pessoas no centro, colocando a nossa família no centro, colocando todo mundo no centro. Porque sem as pessoas, esse mundo não faz sentido. Então, eu diria que a pandemia, ela se assemelha, no meu ponto de vista, a uma guerra. Porém, uma guerra que a gente não vê ali quem está lutando contra quem, né? É algo invisível, algo que nos fez repensar sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre todo mundo. Então, a pandemia realmente vai deixar marcas profundas em cada um de nós. Nós entramos na pandemia de uma forma e nós vamos sair da pandemia de outra forma. Então, aqui, a liderança foi fundamental. Precisamos aqui neste momento realmente olhar para as pessoas, para as nossas famílias, rever muitos conceitos. Então, neste momento, a resiliência é um momento de adaptação no estilo de vida, muitas vezes de local e condições de trabalho. Muitas pessoas tiveram seu salário reduzido, muitas pessoas também tiveram impacto no salário, como a suspensão da parte da equipe, ou até mesmo de uma demissão. E isso gera, assim, um impacto muito grande emocional na vida das pessoas. Então, não falamos aqui somente em custo dentro da empresa, mas estamos aqui falando em pessoas. Então, precisamos, neste momento, ter um olhar muito profundo para dentro de nós, entender como enxergamos a nossa existência no mundo e das demais pessoas. Então, aqui, o profissional de RH foi figura fundamental, porque ele se colocou lá no lugar do empregado, quando ele pensou lá no encaminhamento dos benefícios. Então, o benefício, o bem, né, que não foi uma tarefa muito simples, um sistema que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, com alguns probleminhas iniciais, ele foi se ajustando. Isso acontece na casa de todo mundo, né? Então, tudo que acontece de repente, não tem ali toda a previsão, em tempo recorde, ele teve que ser colocado, então, em funcionamento. E com isso, nós também tivemos mais trabalho, mais estresse. Eu diria assim que trabalhamos 3 vezes mais do que se não tivéssemos a pandemia. Se o e-social foi complicado na vida da gente, o Covid-19 eu acho que complicou muito mais. Quem viveu um ano de 2018, empresas do Grupo 1, sabe muito bem do que eu estou falando, na transmissão dos dados, que foi o grupo mais crítico,
que passou pelas experiências, depois veio o grupo 2, em 2009, em 2019, então 2018 grupo 1, 2019 grupo 2, tivemos 2020 ali as empresas também já com o grupo 3 transmitindo as informações, porém os eventos periódicos não aconteceram. Então, ainda temos muitas informações e adaptações no e-social, mas nós percebemos que o Covid realmente ele demandou mais de nós profissionais, de nós liderança, quando falamos em empregadores, empresas que desenvolvem software, num todo, né, envolvendo aqui todos os profissionais, realmente, nós precisamos neste momento ter muita, assim, eu digo que o aspecto emocional foi fundamental, a inteligência comportamental, a forma de comunicar fez toda a diferença neste momento crítico. Então, o maior desafio para o período sempre é avaliar em cada ação os nossos empregados e familiares. Então, é um momento onde nós olhamos realmente para as pessoas. Para enfrentar o momento, nós precisamos praticar sempre a empatia e a compaixão, além de cuidar da saúde mental, como eu coloquei, tentando equilibrar sempre razão e emoção. Então, foi um momento muito rico para tudo isso, onde nós precisamos realmente colocar tudo isso em prática. Claro que neste momento a comunicação e novas ferramentas foi algo assim fundamental para o sucesso, né? Porque se nós tínhamos resistência de uma hora para outra, nós precisamos nos adaptar a este novo modelo, a tudo o que está acontecendo. Então nós mudamos os processos, paradigmas e agora passamos a ver tudo diferente. Tínhamos algumas ferramentas internas, como Teams, Zoom e outros, né? E não usávamos, e de repente, todo mundo aprendeu tudo e todo mundo se adaptou. Então, o que era difícil de implantar, passou a ser fácil e prático. Deixamos de resistir, né, ao novo e começamos a precisar dele. Hoje, a gente já não vive mais, nós mudamos as nossas reuniões, nós mudamos a nossa forma de comunicar, a gente passou a ser presença viva na vida das pessoas, dos colegas, usando essas ferramentas, né? Então, a chamada de vídeo, o WhatsApp, como diz, eu vi alguns memes, algumas piadas, né? Se o celular era proibido na escola dos nossos filhos, agora passou a ser obrigatório, senão ele não tem acesso às informações como o computador. Então, de repente, tudo mudou rapidamente. Então, é sempre hora de buscar novas ferramentas, novos meios de comunicação interna, um jeito diferente de promover reuniões e de trabalhar. Entramos na era 4.0 de forma rápida e sem reagir. Como nós crescemos? Que evolução nós tivemos? Então, eu acho que, eu diria assim, que o Covid-19 transformou o ser humano, o profissional, e nós vamos sair com certeza desta guerra, que eu vejo exatamente assim, transformados, diferentes, evoluídos. Então, neste momento também, como foi importante manter e ter relacionamentos saudáveis? O relacionamento é fundamental em nossas vidas, tanto pessoal quanto profissional. Nunca se precisou tanto compartilhar conhecimento, buscar informações. Então, o contato pessoal, a troca de mensagens, a ligação, se tornaram, assim, coisas fundamentais para o bem-estar. Nunca foi tão importante fazer uma chamada de vídeo, uma ligação. Neste momento, nós também nos unimos quanto profissionais e familiares com um novo modelo de trabalho home office. Criamos grupos para compartilhar conhecimento e informações. Que lindo isso, né? Quantos grupos, quantas pessoas distribuindo todo o saber, todo o conhecimento, sem cobrança, simplesmente com muita empatia e compaixão, de forma assim mútua, um ajudando o outro. Então, as relações entre as pessoas se tornaram pontes de aprendizagem. De repente, nós precisamos mudar tudo na nossa vida. Então, eu diria que o conhecimento que ele não é compartilhado, ele não faz sentido nenhum. E compartilhar nos torna, sim, pessoas melhores. Porque se eu sei, por que eu não posso compartilhar com alguém que está precisando dessa informação?
eu tenho isso como premissa básica, né? Meu propósito é levar o conhecimento a todas as pessoas. Não importa para os que conhecem mais ou menos, se são influentes, se não são influentes. É que a informação chegue. E que realmente aquela informação que talvez eu tenha conseguido e que os outros não tenham acesso, que elas possam de fato chegar na vida de cada um. Neste momento também, o comprometimento foi fundamental. Pessoas comprometidas e com visão, elas fazem toda a diferença nas equipes. Aquela pessoa que tu não precisa ficar cobrando, que mesmo à distância você sabe que ela está trabalhando, que ela tem responsabilidade e que ela está cumprindo com o papel dela. Então, essas pessoas são aquelas que, mesmo à distância, possuem responsabilidade sobre suas entregas e suas tarefas. Eu diria que neste período facilitou para as corporações e gestores enxergarem quem são as pessoas que preenchem o requisito e quais são as pessoas que não preenchem esse requisito. Ficou evidente, ficou claro, ficou muito fácil de perceber isso dentro das nossas empresas. Então, no meio disso também o conhecimento e a criatividade fez toda a diferença. Então, conhecimento e criatividade são importantes no ambiente de trabalho. Muitas vezes, desobedecer significa levar uma nova forma de aplicar e trabalhar. Não quer dizer que eu vou desobedecer as regras, mas eu posso dar a minha opinião, posso levar o meu conhecimento. E se eu tenho uma nova visão, por que não compartilhar e dizer, eu posso fazer diferente, ou sugerir, eu posso fazer desta forma? Então, eu acho que isso é uma característica também maravilhosa, que faz com que o profissional, ele realmente se destaque dos demais. Não fazer somente A, B, C, D, porque está ali no quadrado, porque está no gráfico e eu tenho que seguir aquela regra. Por que não questionar esta regra para saber se existe uma outra forma de fazer, colocando a experiência e a opinião do profissional que executa a tarefa? Isso é primordial, isso é fabuloso. Então, existem vários pontos de vista e não existe verdade absoluta. Tudo muda a todo momento. Cada um tem um ponto de vista. Então, foi um momento também muito bom para que teve evidência dentro da empresa de profissionais com esta característica, que usaram a criatividade, que deram ali o seu melhor, que contribuíram realmente e pensaram na empresa como um todo, no colega, no cliente, pensando realmente na comunidade em geral. Por isso, existe a necessidade de aprender de forma contínua. Então, todo dia nós aprendemos, nós desaprendemos, nós reaprendemos e nós aprendemos. Isso é um ciclo constante. Então, pois tudo muda todos os dias. E a pandemia deixou claro, isso nos mostrou, então, que todo dia a gente acordava com uma portaria, duas portarias, ou uma medida provisória, ou duas medidas provisórias, ou uma circular da Caixa, e assim por diante. E tudo isso precisava ser colocado em prática de forma rápida, de forma objetiva, e aqui também foi importante envolver o jurídico da empresa, questionar, criar uma equipe dentro da empresa, discutir, planejar e aplicar. Não sair fazendo sem ter conhecimento. Porque depois de tudo isso, a gente vai receber o troco, ou a informação, ou o prejuízo, ou o custo dentro da nossa empresa. Então, algumas empresas já estão recebendo relatórios do Ministério da Economia, lá do Auditor do Trabalho, já com as empresas que aplicaram redução, suspensão e tudo que foi aplicado dentro da sua empresa. Então, muita cautela, muito cuidado, muito estudo, muito tudo. Então, essa responsabilidade não cabe só ao profissional de recursos humanos, cabe, eu penso que é uma equipe que faz parte disso, que é o diretor da empresa, o gestor, o profissional de recursos humanos, o profissional que administra essa informação, se está lá no escritório contábil, porque esse evento exatamente é para escritórios. Eu trabalhei 15 anos no escritório de contabilidade, eu sei da responsabilidade, de como essa informação precisa chegar no tempo certo, ser transmitida no tempo certo, o empregador precisa saber, então tudo deve ser estudado, envolvendo o jurídico, para evitar lá na frente
ter surpresas desagradáveis, ter assim, eu não sabia disso. Então, o conhecimento aqui, a criatividade realmente fizeram toda a diferença dentro das organizações. Coragem, muita coragem. Coragem diante do que não estava claro. Coragem diante da novidade. Coragem correndo contra o tempo, né? Porque se expor a diferentes estímulos e situações faz com que o profissional se destaque dos demais. Mas para isso é preciso muita coragem. É bater no peito e dizer, vamos em frente, é isso mesmo. Diante de tantas condições novas, precisamos ter um sentido para fazer o que nós fazemos. Senão não faz sentido. Então, a coragem vem exatamente quando existe a paixão pelo nosso trabalho, o engajamento, o comprometimento, o querer fazer da melhor forma e o querer cumprir. Então, eu diria que a coragem, praticar a gratidão, o perdão, o não julgamento e alguns exercícios de meditação também fizeram diferença neste período. Por exemplo, também ajudam na missão do autoconhecimento e no desenvolvimento de novas habilidades profissionais. Por quê? Eu falo por mim, eu passei a trabalhar home office, em casa, sozinha, eu moro sozinha aqui no meu apartamento e de repente eu não tinha mais os meus colegas, eu não tinha mais os clientes que estavam próximos. Eu passei a conviver comigo sozinha dentro do meu apartamento, trabalhando. Então, a gratidão, o perdão, não julgamento, porque eu não posso julgar o outro se eu não estou vendo, é me colocar no lugar do outro, né? E para isso, assim, a meditação, porque a gente precisou, assim, eu falo por mim, a adequação a essa nova forma de trabalho, me conhecer de uma forma mais tranquila, porque eu tinha que ter serenidade, tranquilidade, segurança, na hora de envolver os meus colegas dentro da empresa onde eu trabalho e na hora de transmitir as informações também para os nossos clientes. Então, foi um momento muito rico. E diante disso, surge o RH digital. Como o RH 4.0 transforma o negócio dentro das nossas organizações. Então, a pandemia ajudou para que nós chegássemos nesse cenário com mais agilidade, mais rapidez e sem resistir muito, porque, de repente, nós estávamos inseridos ali num novo modelo. E como nós vamos lidar com tudo isso? Então, houve quem resistiu mais, teve quem se jogou na pista, como eu falo, né? Vamos se jogar na pista e vamos aprender rapidamente, porque resistir é a pior coisa, né? Então, a era 4.0, o que nós podemos fazer, como nós melhoramos os nossos processos de trabalho, e eu agradeço aqui a Metadados, a empresa onde eu trabalho, empresa de software de folha de pagamento, pelas telas do sistema. Então, eu vou mostrar aqui algumas possibilidades que nós, profissionais, podemos ter dentro das nossas empresas, agilizando, modernizando com ferramentas mais estratégicas e cuidando mais das pessoas, ao invés de ser tão burocrático e técnico. Então, é um momento que é um momento VUCA, um mundo VUCA, né, onde importa menos o que a gente faz e mais a velocidade com que a gente muda. Então, é um mundo VUCA que nós chamamos, né? Em um ambiente não volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, a tradução de VUCA para o português é agilidade e a descentralização passam a ser requisitos básicos, inclusive para conquistar um RH digital. Então, isso é fundamental e a gente viu que foi necessário. Então, a velocidade já não é mais opção. E as empresas e profissionais que não se atualizam, elas acabam ficando para trás. Nesse cenário, juntam-se a perspectiva do RH 4.0. Então, a automação chega para agregar valor estratégico dentro das empresas e para dar a velocidade tão necessária para os processos. Então, se nós não estávamos preparados, de repente, nós somos jogados neste novo cenário e nós aprendemos a nadar. Então, é só continue nadando. É isso aí, você está no caminho certo. E se tivéssemos que entrar assim, de forma natural, acho que não teria sido tão rápido. Então, eu acho que a pandemia contribuiu para isso também, tá? Então, o termo RH
4.0, ele é oriundo da indústria 4.0, que diz respeito às transformações pelas quais a economia está passando. Então, diferentemente das 3 primeiras revoluções industriais, esta não é caracterizada apenas pelo desenvolvimento das novas tecnologias, mas pela fusão delas, aproximando então os mundos físico, biológico e digital. Então, a era digital, ela chega com tudo, e nós realmente passamos a ser mais estratégicos, passamos a ter mais tempo para as pessoas, e tendo sistemas que agilizam este processo. Então, o mundo muda, as pessoas mudam. Por que o RH não mudaria, né? Claro que nós precisamos mudar e nós mudamos. E como mudamos? Eu diria assim, que se voltássemos ao tempo fevereiro e fizéssemos uma relação da nossa realidade lá com a que nós passamos a vivenciar em meados de março até agora, mês de julho. Quanta coisa mudou na vida. O RH mudou, por que não mudaria? Não, nós não tivemos escolha. Nós precisamos realmente mudar e seguir. Então, o mindset, né, fundamental, porque a palavra mindset significa modelo mental, ou seja, a maneira de uma pessoa pensar. Precisamos mudar isso rapidamente. Se tínhamos uma resistência ou se não queríamos mudar, de repente nós mudamos. Porque a configuração dos pensamentos é a partir do mindset. É que enfrentamos as mais variadas situações do nosso cotidiano. E também é por meio dele que tomamos decisões. Então, a pandemia mudou o nosso mindset, né? Precisamos ali tomar, assim, decisões rápidas. Precisamos mudar, moldar, criamos grupos, mudamos a forma de trabalhar dentro da empresa, precisamos aproximar o jurídico, precisamos aproximar as equipes, mudamos as nossas reuniões, baseados no quê? Em tomadas de decisões rápidas e ágeis. Então, isso é aquele líder, aquele profissional que conseguiu virar essa chave rapidamente, ele se destacou com certeza neste período. E ele está fazendo toda a diferença dentro da sua empresa, dentro do seu escritório contábil, dentro de uma empresa de software, dentro do governo também, lá quando trata, até dentro de uma data prévia, na hora de gerar e desenvolver e devolver para o nosso empregado o benefício emergencial. O bem. Então, assim, todos nós precisamos, até na nossa casa nós mudamos. O nosso modelo mudou, o nosso modelo mental mudou, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos e familiares. De repente, tudo mudou. Então, o que é uma grande reflexão que eu deixo aqui para vocês é se o RH cuida das pessoas ou apenas da legislação? Dentro das nossas empresas, ficou muito claro que nós não podemos ter o foco só em legislação. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos colocar as pessoas no centro. Nós precisamos colocar os nossos clientes no centro. As nossas famílias no centro. Então, o ser humano realmente voltou para o centro. Nós precisamos trabalhar com a alma. Porque ali, cada pessoa possui uma alma, possui um sentimento e um valor agregado. Então, o RH que cuida das pessoas, essa foi a grande diferença. Um RH que está ali cuidando da vida, do benefício, da forma como ele vai trabalhar, da segurança, de tudo que nós precisamos ter neste período da pandemia, tá? O RH em tempo real, ele não pôde esperar, ele teve que agir, pensando em todas as possibilidades. E daí, o que está faltando dentro da minha empresa? Agora, como que eu vou fazer o controle do ponto? Como é que eu faço a comunicação com o meu empregado? Eu tenho um portal, não tenho? Como é que funciona esse meu workflow? Onde que eu mando? Onde que eu tenho estas informações? E a comunicação? Então, o RH em tempo real, se comunicando não só com o empregado, mas também com o líder, também com o diretor da empresa, também com os clientes. Então, o RH precisou de muita agilidade. E para ter agilidade, é claro que a ferramenta estratégica fez a diferença na vida de cada profissional. E se ele não tinha uma ferramenta, ele sofreu mais. Com certeza, ele teve mais trabalho, ele trabalhou mais, ele perdeu mais tempo. Então, a ferramenta estratégica, neste momento, ela faz toda a diferença.
Então, como o seu RH realiza análise gerencial de dados estratégicos? A empresa precisou tomar decisões, precisou avaliar se aplicaria uma redução de jornada de trabalho, uma suspensão, se haveriam funcionários que seriam desligados, demitidos, se haviam funcionários com instabilidade, se tinha funcionários que poderiam ter um banco de horas, ou se ele poderia ter um banco de horas ampliado. Então, a MP 927, a MP 936, elas trouxeram ali situações onde a empresa poderia tomar medidas, tomadas de decisões que geram impactos ali nas informações trabalhistas, neste período de pandemia. Mas antes de tomar essa decisão, se utilizando da MP 927 e da 936, foi necessário estudar dados, fatos, consultar o jurídico para depois agir. Então, a informação rápida e ágil, neste momento, faz toda a diferença. Porque quando a gente toma uma decisão sem avaliar, sem dados estratégicos, a chance de ter problemas aí na frente, ela é enorme. Então, a tomada de decisão baseada em dados estratégicos, ela é muito mais ampla, muito mais segura e muito mais assertiva. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês são ferramentas estratégicas do sistema da Metadados. Então, eu estou usando o sistema da Metadados porque é um sistema que eu tenho acesso, onde eu trabalho. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas em momentos assim, como uma pandemia. E é claro que depois ela se torna algo que a gente incorpora no dia a dia, a gente quer sempre tê-la, porque ela realmente facilita o nosso dia a dia e o nosso trabalho. Então, pensem aqui em ter um portal, eu poder ter um acesso da informação do meu ponto lá no meu celular, eu poder ter um mural aqui com informações, onde eu tenho também aqui as minhas solicitações pendentes, então podendo acessar lá no meu celular, ou num computador, ou no notebook, em qualquer uma desses ambientes, tá? Eu poder ter um overview aqui de RH, um gestor podendo avaliar aqui as estatísticas dos seus empregados, né? Sabendo aqui quantos funcionários ele tem, a idade e outras informações que são estratégicas, olhando aqui o centro de custo, claro, perfil líder gestor ou a empresa como um todo e olhando o vínculo também. O portal RH, então, ele é fundamental, porque com ele, solicitação de férias, de adiantamento, a solicitação de ajuste do ponto, tudo acontece através de um portal web, onde eu posso fazer a comunicação, onde eu posso acessá-lo, então, no celular, ou também através de um computador, né? Então, é muito importante, não só para o gestor, mas para o empregado também. Neste momento de trabalho à distância, facilitou muito a vida, então, dos empregados com os seus líderes, com os seus gestores e com a empresa como um todo. Então, aqui, saber aqui no portal as novidades da empresa, saber como é que está o meu ponto, a minha folha de pagamento, as minhas férias, as minhas solicitações, o meu desempenho, e a gestão ter os dados, então, da sua equipe, saber a equipe, como é que anda o ponto deles, como é que anda a folha, as férias, treinamento e outros, né? Então, aqui é fundamental a comunicação neste período. Então, também isso foi uma grande diferença, onde o colaborador pôde fazer as suas solicitações, ele pode acompanhar as solicitações pendentes, aprovações, reprovações e execução, o que foi executado e o que não foi executado, daquelas solicitações que ele fez. Além disso, ele pode fazer um abono vespertino, acerto do ponto, adiantamento de viagem, ele pode anexar arquivos de leitura, autorização de horas extras, auxílio educação, compensação de hora extra, entre outros. Aqui apenas algumas das possibilidades do que nós conseguimos fazer à distância e que fazem toda a diferença. O gestor Minha Equipe, então, ele vai conseguir visualizar a sua equipe com as informações que são que importam para a gestão, para poder acompanhar esta equipe e o que está acontecendo com ela, tá? Ali ele também consegue avaliar o desempenho dos seus empregados, os treinamentos, e também o gestor, ele vai ter os painéis, né, estratégicos, onde ele tem os indicadores, né,
Aqui é um painel do gestor com informações do e-social, do overview do RH, risco trabalhista, finanças RH e painel do gestor, onde ele consegue acompanhar então os empregados, ele consegue saber por centro de custo, quantos ele tem ali com férias, quais são as férias vencidas, e é claro que aqui eu não vou mostrar para vocês, mas dá para visualizar quem são as pessoas. Além disso, ele consegue visualizar quem está ativo, quem está afastado, a composição da remuneração, o absenteísmo, todas aquelas planilhas que muitas vezes a gente faz aonde? No Excel. Ou a gente demora um tempo para montar no sistema da Folha para extrair mensalmente essas informações. Então, isso aqui é em tempo real, conecta no banco de dados. Toda vez que eu mudo uma informação no meu banco de dados, automaticamente ela está atualizada aqui. As finanças, né, a produtividade versus receita por colaborador, as indenizações e multas rescisórias. Então, é saber o impacto disso sobre a folha de pagamento. Isso é muito importante para tomadas de decisões. É isso que faz toda a diferença, tá? O risco trabalhista é maravilhoso, né? Por quê? Baseado no que eu tenho no meu sistema, hoje eu tenho um risco aqui trabalhista de 176 mil, se eu fosse fiscalizado, né? Diante do que? De vencimento de férias, de jornada de trabalho, de todas aquelas informações que eu tenho dentro da minha empresa. Também eu estou no e-social, com os eventos no prazo e em atraso, para saber tudo que eu preciso melhorar nas entregas, pensando numa futura fiscalização que ainda não aconteceu, né? Agindo de forma reativa de proativa e não reativa, né? Reativa eu vou tratar e agora eu tenho a multa e o que eu faço? E proativa eu vou tratar o problema antes que ele aconteça. Então, é muito importante fazer análise de dados. Então, quando nós falamos em compliance, exatamente tudo o que eu faço deve estar de acordo com as regras e normas. E se eu estou em compliance, eu não tenho um grande risco. Essa é a grande, assim, checagem que nós temos que ter, versus o que nós entregamos, versus o que nós deveríamos entregar, versus legislação, versus multas. Então, é muito importante checar isso. Também, a metadados, só para situar vocês, ela é estabelecida aqui em Caxias do Sul, Matriz. Nós temos uma unidade em Porto Alegre e outra em São Paulo. Deixo aqui os contatos, caso alguém queira contatar, né? Então, quiserem conhecer, acessem o nosso site, temos informações no blog, tudo de graça, assim, as informações do blog são gratuitas, que é www.metadados.com.br/blog. Lá tem um monte de artigos, um monte de informações estratégicas que vocês podem usufruir. Então, além disso, eu também tenho um blog, depois eu vou explicar, que é www.martapielinaverona.com.br, onde eu também compartilho com vocês várias informações de legislação. Bom, se a pandemia foi complicada, se nós evoluímos quanto a um RH 4.0, o e-social vem por aí também. E nós não podemos deixá-lo de lado. Porque eu sei que nos escritórios contábeis existem muitas empresas que são do grupo 3, que ainda não estão transmitindo os eventos periódicos e que ainda tem tempo para ajustar a casa. Então, o que ficou evidente neste momento ainda, no momento que o bem iniciou, que é o benefício emergencial, que muitas empresas ainda não tinham transmitido os dados dos seus empregados para o e-social. Com isso, deu problema no arquivo, no pagamento do benefício. Para isso, foi necessário portarias para dizer que, então, agora elas buscariam essa informação, acho que é a portaria 13699, da base do CNIS, sendo ela do e-social ou da informação que foi transmitida pela GFIP. Então, é importante transmitir as informações olhando o cronograma, porque no momento que nós não estamos transmitindo a informação, nós estamos lesando as pessoas, nós não estamos colocando as pessoas no centro. Aquele trabalhador que, neste momento crítico, demorou para receber seu benefício e que fez toda a diferença na sua vida, por falta de informações que não foram transmitidas para o e-social. Então, na Metadados, onde eu trabalho, empresas até que vieram de outros sistemas ou que não tinham feito, transmitiram essa informação fora do prazo. Empresa do grupo 1, que não se preocupou com as informações e com a substituição da RAIS.
Então, nós sabemos que existe uma promessa ali da simplificação do e-social, que existe uma versão beta 1.0, com um cronograma previsto para entrar em vigor agora em setembro, com uma fase 5 do SST, que provavelmente será postergada, então tudo aponta que isso vai para 2021, diante da pandemia. Mas um recado que eu deixo para vocês é, não deixem de estudar a versão beta 1.0, não deixem de fazer o dever de casa, não deixem de cumprir com a legislação e transmitir as informações, porque lá do outro lado existe uma pessoa que precisa dessas informações, seja ela para uma aposentadoria, para um benefício, ou até para este benefício emergencial tão importante neste momento, que não foi nada fácil na vida das pessoas. Não deixem o SST de lado, não deixem de avaliar aonde estão essas informações, cumpram com a legislação, alimentem os sistemas e tenham uma visão para frente. Imaginem que, entrando em vigor, se vocês vão ter um tempo hábil, em 6 meses, de preparar a empresa para estas informações. Então, tenham como premissa básica exatamente tudo isso: regras, layouts, prazos, conhecimento, disciplina, assertividade e segurança. Estudem, busquem, não sofram deixando tudo para a última hora. Eu assisti uma palestra do Maia, eu acho ele fantástico, quando ele fala em SST, na verdade, o e-social é só uma forma como nós vamos transmitir o que já deveria estar certo dentro da nossa empresa. E se nós já temos tudo alimentado dentro do nosso sistema, com um sistema que valida informações, com um sistema seguro, com um sistema estratégico, chega, implanta a nova versão do e-social e é fácil de transmitir. Se nós não temos as informações, fica muito complicado. Então, toda vez que chega uma situação nova no RH, uma situação nova na empresa, nos leva a estudar. E quando nós deixamos tudo para a última hora, tudo fica muito complicado. Então, este é o recado que eu deixo para vocês. Essa semana que vocês vão ter de muito estudo, de muito aprendizado, de muito conhecimento compartilhado, aproveitem. Todos os profissionais que estarão aqui com vocês estão levando não somente uma apresentação com frases, e sim uma experiência. O que eu estou colocando para vocês é uma experiência que eu vivi, que eu senti na pele. Quando eu falo no e-social, eu falo de projetos implementados, de empresas que eu ajudei. Quando eu falo em pandemia, eu falo em muita leitura, em muito estudo, em muita troca de informações. Eu falo também de profissionais, de pessoas encantadoras, como José Alberto Maia, como Luiz Medeiros, com pessoas que ali nos grupos compartilham informações e que, de fato, fazem a diferença na vida de cada um de nós. Então, eu acho que é isso que eu deixo de recado, esse é o recado que eu queria dar para vocês, que é a experiência que eu vou deixar na vida de vocês. É o que eu posso fazer com você. Quando eu falo com você, é com você, meu amigo, com você, meu cliente, e com você, meu colega, e com você, meu diretor, e com você, meu gestor. Eu não quero passar à toa neste momento. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o caminho é mais importante que a chegada. Não se preocupem com lá na frente. Vivam cada dia e pensem no dia, nas pessoas, nos processos e nos impactos. Curtam cada minuto. Conhecimento tem prazo de validade. Conhecimento só faz sentido se compartilhado. Façam a parte de vocês. Nada cai do céu. Sem fé, nós não somos nada. E vamos nos apaixonar sempre. Acho que quando nós temos paixão na veia, quando nós gostamos do que nós fazemos, tudo fica mais fácil. Porque o olho brilha. Você faz sem dor. Você faz porque você ama. E você faz automaticamente porque está dentro de você. Então, eu deixo aqui os meus contatos.
Eu amo compartilhar o que eu sei. Eu não sou a pessoa que mais sabe neste mundo, eu estou aprendendo todos os dias, eu tenho humildade. Eu aprendo, aprendo, aprendo. E se eu não sei, eu busco. E se eu sei, eu compartilho. Então, tenho meu e-mail. Eu tenho também um site. Eu tenho LinkedIn. Eu tenho uma página no Facebook. Eu tenho um canal no YouTube. E eu tenho muita gratidão no meu coração. Então, o que eu quero dizer para vocês, as pessoas dizem, Marta, tu dorme? Durmo. Eu também faço vídeo no TikTok, eu também faço fotos, eu também mando mensagens, e eu também choro, eu também sou feliz porque eu sou humana. Então, eu faço tudo isso porque eu sou muito grata e porque eu tenho paixão, responsabilidade e amor dentro do meu coração. Um grande beijo. Gratidão, Edgar, por este convite. Gratidão a vocês, profissionais, que estão dividindo este momento. Gratidão a vocês que estão assistindo. E que realmente a lição que fique aqui de toda esta pandemia, de todo este período, deste novo que nós estamos aprendendo, é que nós podemos muito. Que nós somos, assim, seres fora do comum. Que nós somos resilientes. E que nós temos algo dentro de nós que é insubstituível. Que tudo o que nós precisamos está dentro da gente. Um grande beijo. E até a próxima.